Estamos de volta com o nosso Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, através do nosso canal no YouTube. Faça a sua inscrição, Robson Carvalho, e também chegando no Rio Grande do Norte através da Band. Hoje vamos conversar com Pedro Gorki. Ele é presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e eles estão encampando um movimento para que o Enem seja adiado diante do problema da pandemia do coronavírus, o Covid-19. Pedro Gorki, seja bem-vindo ao nosso programa Espaço Cidadão. Muito obrigado, Robson. Fico muito feliz de estar aqui. Não é a primeira vez, quem sabe nesse formato, né, por conta da pandemia, seja uma novidade, mas fico muito feliz de poder conversar com você sobre a opinião dos estudantes frente a esse momento. Muito bem. Me fala um pouquinho antes da gente entrar nesse assunto, Pedro, de adiar ou de não adiar o Enem, que interessa muita gente. Me fala um pouquinho antes sobre o que é essa UBS, qual é o objetivo, a missão, a função da UBS. A UBS é a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, como você muito bem colocou. É uma entidade que desde 1948, quando foi fundada, representa os sonhos e os anseios dos estudantes de ensino fundamental, médio, técnico, profissionalizante, aqueles que ainda não entraram na universidade, mas que não é por isso que deixam de lutar. Os estudantes secundaristas, ao longo da história, tiveram um papel e têm um papel importantíssimo para a garantia da democracia e da educação do nosso país, seja pelas ocupações, pelas revoltas, por toda a mobilização. Os secundaristas são uma parcela importantíssima, né? Formada por 51 milhões de brasileiros que todos os dias vão para suas escolas com o sonho de desenvolver suas vidas, mas principalmente desenvolver nosso país. Pedro, e onde é que fica a sede da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas? A sede fica na Rua Vergueiro, em São Paulo, na Vila Mariana, mas a gente costuma dizer que a sede da UBS é no coração e no Grêmio Estudantil de cada escola que a gente representa, que a gente articula, que a gente está dentro e está junto. Então, a UBS fica fisicamente em São Paulo, mas tem as suas entidades municipais e estaduais por todo o país. Aqui no Rio Grande do Norte, tem a representação da APES, no estado como um todo, as UMES, Mossoró, Ceará-Mirim, e também a União Metropolitana de Estudantes Secundaristas, a UMES Natal, que representa a região metropolitana de Natal, os estudantes dessa região. Muito bem. Pedro, vamos falar agora sobre como surgiu essa discussão que levanta a bola dessa tentativa de adiar a data do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Olha, a gente foi surpreendido, né, pelo Ministério da Educação e pelo INEP, quando, mesmo no momento de pandemia, que está alterando a rotina do nosso povo, que adiou até os Jogos Olímpicos, que está suspendendo as nossas aulas, vendo a decisão do MEC de manter o cronograma previsto inicialmente, sem essa pandemia toda. A gente faz uma reflexão que é a seguinte: imagine quantos estudantes, não falo nem somente na preparação dos conteúdos nesse momento, mas quantos estudantes nem saberão que o Enem foi adiado, porque a única forma de acesso à internet e a computador é dentro da escola. Imagine os estudantes que não vão conseguir se inscrever, porque com a suspensão das aulas não tem como ter acesso à internet. E imagine a desigualdade educacional que é a gente ter estudantes que nesse momento não tem banda larga, não tem internet, não tem nenhum aparelho para poder estudar, ou uma família com cultura suficiente, com instrução suficiente para ajudar dentro de casa, em detrimento de outros que têm internet, que tem curso online que está pago, que tem aula à distância. Então, existe uma disparidade muito grande. E o Exame Nacional do Ensino Médio, o MEC, na verdade, não pode servir para legitimar a desigualdade educacional no país. Por isso, a gente propõe que seja adiado, que seja suspendido o cronograma do Enem previsto, para que a gente consiga garantir equidade a todos os estudantes. A gente já sabe que já é uma prova injusta. Tem estudantes que conseguem se preparar mais do que outros, não pelo esforço, mas pelo acesso à educação. Mas com essa pandemia vai ficar ainda mais injusto se a gente não adiar o Exame Nacional do Ensino Médio. Ô Pedro, e algumas pessoas podem estar pensando da seguinte forma: mas se há uma previsão de que se passe do mês de abril até comecinho de maio, pelo pico da pandemia, e que já em maio para junho as coisas comecem a voltar ao normal, e porque mesmo assim ainda se defender a ideia de suspensão ou de adiar, na verdade, a data das provas do Enem? Olha, primeiro que já tem um prejuízo enorme da escolaridade dos alunos nesse momento.
se a gente for prever o melhor dos cenários, de que a gente passe por tudo isso em maio, muito antes do que qualquer outro país, inclusive, né? Vamos dizer, nesse cenário. Mesmo assim, será 2 meses, 1 mês e meio, dependendo dos estados, que as aulas foram paradas e atrasadas. Então, 1 mês e meio, 2 meses de conteúdo, 2 meses sem conteúdo, na verdade, implica muito na prova dos estudantes e na condição deles de se prepararem para o Enem. E, além de tudo isso, a gente está no cenário de uma pandemia nova. A gente não tem precedente disso no nosso país. A gente não descobriu a vacina ainda. A gente está buscando, a partir da ciência, dessa educação que a gente está aqui para defender, que é o Defende, buscar uma saída para toda essa crise. Mas é um cenário muito incerto e manter o cronograma do Enem, fazer as inscrições agora, como eu falei com estudantes que nem vão ter condição de se inscrever, é você fazer um cenário de desespero, de preocupação e de ansiedade para os estudantes. E é isso que a UBS, é isso que as entidades estudantis e os estudantes querem evitar. A nossa proposta é justamente essa, o adiamento do cronograma, mas também a gente pensar um plano para o preenchimento das vagas no ano que vem. As aulas das universidades já estão prejudicadas, já estão suspensas em muitas universidades federais, inclusive a UFRN não está tendo aula nem à distância. Então, o que a gente defende é que o preenchimento das vagas no ano que vem seja um pouco mais tardio e fazendo o Enem, seja no final desse ano, se a gente conseguir, ou no começo do ano que vem, mas garantindo que todo mundo tenha acesso e tenha a oportunidade de sonhar a entrada na universidade. Você falou um detalhe importante, Pedro, porque a gente imagina que a data de realização do Enem é lá para frente, mas, na verdade, a inscrição tem que ser feita antes, é isso? A inscrição está sendo, nesse momento, o pedido de isenção de taxa, né? Então, os estudantes mais pobres, vulneráveis, estão dando muito problema. Então, o calendário já começou. Já começou. E em maio vai ser as inscrições. Ou seja, no meio do decorrer de tudo isso, tem uma parcela grande de estudantes. Só para deixar mais claro o seguinte, gente. No nosso país, a gente pensa, quem está na capital, quem está assistindo isso, inclusive, provavelmente tem acesso, que todo mundo tem acesso ao computador, todo mundo tem acesso à banda larga, todo mundo tem acesso à internet. Gente, não é esse país. O Brasil é muito mais profundo do que isso. O Brasil é muito, muito mais diverso do que apenas a bolha das capitais e das grandes cidades. No nosso país, 49% da zona rural apenas tem acesso à internet. No nosso país, nas classes D e E, apenas 48% dessas pessoas têm acesso à internet. Ou seja, fazer o Enem, as inscrições, tudo nesse momento, quando os estudantes estão sem acesso à internet, sem acesso a conhecimento, sem acesso a conseguir se preparar ou até fazer inscrição, é decretar a segregação da universidade e da educação, é decretar que os mais pobres, os mais vulneráveis, os que não têm acesso à internet, os jovens da zona rural, não terão acesso ao ensino superior. Isso vai contra todo o princípio universal da educação. Isso vai contra a Constituição, isso vai contra a nossa ideia de educação que tem que ser para todos, uma educação universal, que todos tenham direito, todos tenham o mesmo direito a sonhar com a entrada no ensino superior. Pedro, como presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, né, ao apoio também, eu sei, do Iago Montalvão, que é o presidente da União Nacional dos Estudantes, que representa os estudantes universitários, eu sei que há essa posição de apoio a que o calendário, o cronograma, desde as inscrições até as provas do Enem, seja adiado. Mas, do ponto de vista prático e formal, oficial, vocês chegaram a protocolar algum tipo de pedido junto ao Ministério da Educação, algum tipo de diálogo junto à Câmara, Senado, como é que a prática dessa defesa que vocês estão fazendo? Olha, é um momento complicado, né? Porque a gente não pode fazer protesto de rua, né? E já que a gente não pode fazer um protesto de rua, a gente ocupa as ruas e avenidas virtuais, que é a internet, que é o debate com a população, que são os tuitaços, para mobilizar os estudantes e o povo brasileiro. Então, de saída política, essa é o que está fazendo, mobilizando, conversando, debatendo, explicando nossa posição. Logo quando foi lançado o cronograma, as entidades fizeram já logo uma nota pedindo a suspensão do cronograma do Enem, nos posicionamos oficialmente e também entramos com algumas ações na justiça. Estamos como amicus curiae de um processo do PDT, Partido Democrático Trabalhista, que está no STF, que está no mandado de segurança no STJ e também com ação popular pedindo o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio. Então estamos buscando a saída judicial a qualquer momento em relação a isso. Sim, estamos esperando a decisão
a qualquer momento pode sair a decisão enfim, do Poder Judiciário. Estamos fazendo a pressão tanto jurídica quanto política também. O CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários de Educação, que reúne todos os secretários estaduais de educação, inclusive do Rio Grande do Norte, se posicionou a favor do adiamento do Enem. Vários deputados e deputadas, várias bancadas. Então, não estamos sozinhos nessa pressão, estamos com várias entidades que têm essa mesma preocupação, que é, sobretudo, com os estudantes mais pobres, estudantes aqueles que nem podem protestar, porque nesse momento nem sabem que esse debate está acontecendo, infelizmente. Então, é por eles, pelos mais vulneráveis, pelos mais pobres, pelos que mais precisam, que a gente está aqui nessa luta política e jurídica pelo adiamento do Enem. Muito bem. Ô Pedro, e esse assunto do Enem eu acho que esgotamos. Você teria alguma consideração em relação à questão de adiar o Enem? Não. Muito bem. Então, me responda a pergunta: quais são as 3 principais pautas de reivindicação que vocês têm debatido diariamente, né, até o momento que não estava encerrado aquelas sessões de Câmara e Senado, né? Quais são as 3 principais pautas da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas em relação à educação? Olha, nós lançamos, e inclusive peço que todo mundo que puder acessar procure, nós lançamos pelas 3 entidades, a UBS, dos secundaristas, a UNE dos universitários e a NPG, entidade que representa os pós-graduandos. Nós lançamos um plano emergencial para a educação, com a série de pautas da escola e da universidade e da pós-graduação, especialmente a questão fiscal. Nós pedimos ao fim da Emenda Constitucional 95 para retomar maior investimento na educação, na saúde, nesse momento de pandemia que a gente passa, que esse momento sirva para a gente aprender que temos que investir na educação e na ciência como forma de sobrevivência do nosso povo. E nós temos também uma série de pautas fora isso, como o Fundeb, que eu já falei com você bastante nesse programa sobre, lei da mordaça, mas sobre a questão desse momento da pandemia, tem algumas coisas centrais para a gente. A primeira é o debate sobre o ensino à distância, que está em alguns estados sendo pautado. Nós somos contra a alternativa do ensino à distância num país, como eu falei, que não tem universalização do acesso à internet e aos computadores, né? Então, se ainda não tem condição de dar milhões de computadores, milhões de celulares, milhões de tablets e milhões de banda largas no país, a gente não defende que nenhum estudante seja jogado fora, que nenhum estudante fique para trás. Então, somos contra a proposta de ensino à distância nesse momento. Também, assim como já nos posicionamos historicamente, outra questão emergencial para a gente é da merenda escolar. A merenda escolar representa para muitos estudantes uma parcela significativa da segurança alimentar dos jovens. A gente lançou logo uma campanha quando começou a suspensão das aulas, que é a campanha Nossas aulas estão suspensas, mas a nossa fome não. Então, muitos estudantes dependem da merenda escolar para se alimentar. As famílias também precisam disso. E a gente como está correndo um projeto no Congresso Nacional, estamos nessa pressão também para garantir a merenda escolar nesse momento, mesmo sem expor os estudantes ao risco. Então, não é para o estudante ir para a escola. É uma espécie de vale alimentação, ou se não pelo próprio Bolsa Família, para garantir para os estudantes, especialmente os mais pobres, a garantia da merenda escolar, que é fundamental para se cuidar, inclusive, nesse momento. E a própria pauta do Enem, mais uma outra coisa emergencial para a gente, é a questão dos dias letivos, né? Foi suspensa a necessidade, como prevê a Constituição, de se fazer 200 dias letivos da educação básica, mesmo assim mantendo a carga horária de 800 horas. Ou seja, quando voltar às aulas, vai ter que repor em menos dias, então fazendo mais horas por dia. Então, estamos na pressão também para garantir as condições para os professores e para os alunos, quando retornarem às aulas, terem essa possibilidade. Isso implica salário do professor, implica garantir almoço, implica uma série de coisas de infraestrutura da escola, que a UBS está nessa pressão. Mas a nossa luta fundamental, além de tudo, pela educação, é a luta pela vida. É a luta para que os jovens tenham solidariedade nesse momento. Nós não somos o principal, nós não somos o grupo de risco, em sua maioria, mas somos o principal vetor de contaminação. Temos que ter solidariedade, empatia com as pessoas, e também a luta para que o SUS se fortaleça, para que a solidariedade nesse momento se fortaleça, para a garantia do nosso povo vivo. Primeiro pensamos no povo, nas pessoas, para depois a gente conseguir salvar a economia. Salvar o povo é fundamental nesse momento, e essa luta número 1 da UBS. Pedro, até o Banco Central dos Estados Unidos e o FMI já entenderam isso, né?
Pedro, muito obrigado pela sua Justamente. participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, Robson. Vamos seguir aí. Fique em casa. É muito importante todo mundo ter isso como uma tarefa de cada um, porque não basta pensar só em si. É insuficiente pensar só na gente. Temos que pensar no outro. Muito obrigado, Robson. Viva o programa, que viva o jornalismo nesse dia de jornalismo. Peço até desculpa se vai ser postado depois, mas não podia deixar de dizer, agora quem está gravando, que é o dia do jornalismo, parabenizar todos os profissionais, inclusive você, Robson, parabenizar todos os profissionais no seu nome e que viva a informação que salva vidas. Muito obrigado, Pedro. Um grande abraço.